essa consideração dentro que quando diz aqui, quando ele se apresenta o espírito protetor, é aquilo que a gente chama, denomina de anjo da guarda. Tá? Esse espírito, esse amigo, esse protetor, é um trabalhador do Cristo e ele aparece em diversas oportunidades dentro da obra de Kardec, tá? Para se referir a essa parte da revelação espírita, inclusive acredito que em termos de outros livros da codificação. Quando ele se apresenta e é perguntado, ele, como diz o ditado aí, comeu o pão que o diabo amassou. A última encarnação dele, antes de se apresentar, foi no século XV, 1400, 1460. Depois disso, ele já retornou para nos ajudar como missionário. Mas aí, quando você lê o sofrimento do Bernardin naquela época, tá? Inominável. E ele suportou. Ele suportou, tá? Sem deteriorar, sem reclamar, sem desejar mal. Né? Ele se resignou e pediu forças para poder suportar tudo que ele suportou, todas as humilhações. Tá? Aí ele vem falar, quer dizer, ele fala com cátedra. Tá? Ele fala com cátedra. E quando Elizabeth estava falando, e aquele texto que o próprio Jesus se apresenta dizendo que por mim mesmo eu não posso nada. Imagina, hein? Tá? Ele ainda na condição de Jesus de Nazaré, o filho de José. Tá? Jesus, o homem. Não é Jesus ainda, já como o Cristo. O Cristo é depois de morto e ressuscitado. Mas o Jesus, o homem encarnado. Tá? Ele, com a sua revelação, ou autorrevelação, pronto, deve ter voltado. A gente entrou em colapso aqui, mas retornou. Como eu estava iniciando a falar, né, como ele se descobriu é o que a gente justamente está, é o exercício, né, diuturno, diário, né, constante que a gente precisa fazer. Quem somos? Tá? E quando se descobrir, vai atrás. Agora, veja, ele, uma luz, um farol, que desceu a esse nível aqui, nosso, tá? Ele precisou de todo esse exercício. Então, quanto nós precisamos e como nós somos ou nos desviamos, tá? Nos desviamos, não nos damos chances de nos descobrir, por conta justamente dessa necessidade de sobreviver. E aí a gente começa a esquecer, a gente passa pelo esquecimento, vamos dizer assim, tá? Da nossa própria felicidade, da simplicidade da vida, dos objetivos dela, né? Aí esse nosso amigo, do mesmo jeito, quando eu lembrei que no Morro das Oliveiras, depois justamente da janta, como diz aqui no Nordeste, tá? Ele foi lá para orar, sabendo que estava se aproximando
as grandes tarefas que coloca como sendo, mas a grande tarefa não foi só essa de ele sofrer durante aquelas horas. Tá? Essas expressões foi desde o nascimento, desde quando seus pais tiveram que fugir para o Egito, como a gente conhece na história. Tá? E aí o que é que aconteceu? Tá? Os discípulos que os acompanharam, né? Eles adormeceram. Sempre quando a gente lê na Bíblia, geralmente dá a ideia, e até que Jesus os repreende, né? Pela segunda, terceira vez que vai ver que estava tudo dormindo. Tá? E aí ele diz, mas você não pode ficar acordado. Tá? Aí o nosso ilustre professor, doutor Augusto Cury, né? Numa das abordagens que ele faz, desse momento, inclusive, ele esclarece como um cientista, né? Ele esclarece como um psiquiatra, um homem da ciência, né? Que essa nossa letargia é típica de momentos de intenso sofrimento. Aqueles assessores diretos de Jesus, e Jesus reconhece, né? Eles estavam ali já, eles estavam sem forças mais. Mas era aí o que eu queria chegar. Ainda tem no registro dos evangelhos, e veio um anjo para consolá-lo. Tá? Veio um anjo para consolá-lo. Tá? E é isso que o Bernardin nos traz. Tá? A gente vai dentro de outras filosofias e começa a falar, isso é um karma, né? Karma, dharma, tá? Achando que a gente conhece de tudo, aí tudo reputa, aí começa a simplificar, né? Simplificar as condições de, vamos dizer assim, as condições de sofrimento, as condições de aflições, né? E aí, quando você se torna mais, aparentemente, mais adultos, não, isso aí são os desígnios de Deus. Tá? A pessoa tem que sofrer. Tá? A pessoa tem que sofrer. Olha, Deus nos deu a inteligência, tá? E nos deu as oportunidades de agirmos por Ele. Claro que dentro das nossas limitações. Usando a razão, a reflexão. E do esforço, né? pessoal. Esforço. O esforço pessoal para a pessoa ser um médico, um enfermeiro, tá? Um psicólogo, um pai de família, tá? Um ser humano, tá? E que tem ainda um coração a ponto de estar presente, Do servir. buscando aliviar a dor, buscando servir de base para uma caminhada mais trôpega, tá? Digamos assim, de uma maneira romântica, né? Um amigo de fé, um irmão camarada.